Hoje nós estamos estudando o livro Grandes e Belas Passagens da Bíblia e nossa aula de hoje é a proteção e os cuidados de Deus. Nós vamos falar sobre o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo que muitas pessoas utilizam ele como amuleto, que é a forma errada, fica aberto na casa como uma forma de que isso para dar proteção, porque ele fala de proteção. É um salmo que ele fala da proteção de Deus na nossa vida. Então ele diz assim, ó, e muitas pessoas oram, isso sim, orar o Salmo 23 é certo. Essa é uma oração que você deve fazer pelo menos, talvez uma vez por mês, mas porque como orando, falando essas palavras com o coração, né? Lembrando que a palavra de Deus tem poder, não como poder mágico, mas tem poder de trazer na vida da gente, é, a gente viver e saber o poder que Deus tem sobre a vida da gente, nos lembrar disso aí. Esse é o grande poder da palavra de Deus, tá? É, como que vamos ler então aqui o Salmo 23 rapidinho? Eu sei que nós já lemos em sala nesse momento, mas para a gente é, até vamos fazer uma leitura agora orando o Salmo 23. Ó Senhor, o Senhor é meu pastor e sei que nada me faltará. É o Senhor que me faz repousar nos pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor a teu nome. Ainda, Senhor, que eu ande no pelo vale da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença de meus aniversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei a casa do Senhor, o meu Deus, para sempre. Amém. Então, a gente viu que ele é um salmo poderoso para orar. Por quê? Porque ele tem palavras que realmente trazem conforto para nós. Na verdade, hoje, como a gente já falou aí dos medos de vocês, das necessidades, esse aqui é um salmo de proteção. Ele começa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Deus não deixa faltar nada que a gente precise é, dentro das nossas necessidades. Deus nos protege. Davi escreveu esse Salmo 23. Davi era pastor, ele sabia. Tem uma passagem da Bíblia, uma parte da história de Davi que fala que ele enfrentou um urso e enfrentou um leão para proteger uma ovelha. Olha só, Davi era menino, enfrentou um urso e um leão. Deus estava com ele, tá certo? Mas olha, ele sabia o que um pastor faria pelas suas ovelhas. Nos Salmos, gente, isso é importante falar. Muitas das profecias da vinda de Jesus, do que Jesus que Jesus como nosso rei, como nosso salvador, estão nos Salmos, tá? Os hebreus, os judeus, eles dos Salmos retiraram essas profecias, das quais outros, vários profetas falavam também. Bom, e Jesus, então, ele também no Novo Testamento, ele já é descrito como o grande pastor, o bom pastor em João 10:11, o grande pastor em Hebreus 13:20, o sumo pastor, sumo é sobre todos, pastor sobre todos os pastores em 1 Pedro 5:4. Então, Jesus é o nosso pastor. Eu vou passar um videozinho rapidinho agora. As ovelhas são animais que precisam de muito cuidado. O trabalho do pastor é cuidar delas, protegê-las e guiá-las. Jesus é o nosso bom pastor. Ele cuida de nós com amor e está atento a cada detalhe de nossas vidas. Veja o que ele disse em Lucas capítulo 15. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros. Você e eu somos como as ovelhas. O profeta Isaías disse que todos nós, assim como as ovelhas, nos desviamos e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Isso porque uma ovelha não consegue fazer nada sozinha.
Ela é distraída, inocente e, quando não sente o cheiro do pastor, fica trêmula de medo e, no desespero, pode sair correndo do aprisco e se tornar uma presa fácil dos predadores. Porém, no Salmo 23, um dos mais conhecidos da Bíblia, o rei Davi afirma que se o Senhor for o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes e nos guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera nossa alma e nos conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Do mesmo modo que as ovelhas precisam ser avisadas quando é hora de comer, hora de beber e também a hora de dormir e acordar, pois elas são inocentes e indefesas, nós também precisamos de Jesus, o bom pastor, que por amor nos protege e nos ensina a viver neste mundo. Mas o salmista continua dizendo na sequência que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Quando uma ovelha começa a sair do caminho que deve seguir, o seu pastor usa um cajado para trazê-la de volta. Do mesmo modo, quando nos desviamos pelo caminho, Deus faz o que for preciso para nos resgatar. Mas se o cajado não funcionar e a ovelha continuar desobedecendo seu pastor, ele se vê obrigado a usar uma vara, o que pode causar dor a ela. E o mesmo se aplica a nós. Por mais que isso cause tristeza no coração de Deus, Ele sempre vai preferir nos causar um sofrimento momentâneo com a sua vara, do que nos perder para sempre. Então, não se sinta triste e abandonado quando Deus usar a sua vara para te corrigir. Diferente do que você pode pensar, Ele não se esqueceu de você e nem deseja te ver sofrer. Se Ele te corrige agora, é porque você tem muito valor para Ele e nenhuma outra ovelha poderá te substituir. Por isso, alegre-se, você é uma ovelha amada do Senhor. Veja o que está escrito: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois Ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Que Deus te abençoe. Bom, o vídeo ele mostra bem essa outra parte aqui do Salmo que ele fala: Ele me faz repousar sobre pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Bom, Jesus sabe nos levar para o melhor, ele nos alimenta com aquilo que necessitamos, ele dá água, que a água é vida, ela representa a vida, ele refrigera a alma. O que seria refrigerar a alma? Seria dar uma alma em paz, uma alma tranquila. É na alma que a gente tem as dores da alma, é na alma que a gente se machuca, é na alma que a gente tem os nossos maiores problemas, tá? Quem já ouviu falar que a dor da alma, então é ali que estão os maiores problemas nossos de dor, porque é a dor que não aquieta. E o Salmo, ele nos garante isso, que Jesus vai nos levar e vai refrigerar a nossa alma, e vai nos dar o descanso que necessitamos e tudo que necessitamos. Ele guia-nos também nas veredas da justiça. Quando a gente deixa que Jesus seja o nosso pastor, deixamos ser guiados por Jesus, alcançamos a satisfação. Eu gostei muito do vídeo que eu passei agora, porque ele mostra a verdade. Nós somos como ovelhas que estamos distraídas. E quando a gente começa a querer andar para o nosso próprio caminho, a gente vai cair no vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é o perigo. É o local que a gente está, que nós podemos passar mesmo sendo conduzidos pelo Senhor, mesmo quando ele está e ele não abandona, ele vai buscar. Lembra que Davi enfrentou o urso, deu a própria vida dele, né, arriscou sua própria vida enfrentando um urso, enfrentando um leão para salvar a ovelha. Mas se a ovelha se afasta de Deus, se afasta do seu pastor, ela pode
entrar no vale sozinha, e aí ela vai ser devorada pelos seus inimigos. Ela vai ser devorada pelo lobo, porque ela não tem, ela é como o próprio pastor colocou ali, ela é distraída, nós somos distraídos, a gente não consegue ver o mundo espiritual, nós não conseguimos ver as, o, é, nós não conseguimos ver os perigos espirituais que estão ao nosso redor. Então, o inimigo ele vem como um lobo na sorrateira e vai nos pegar. Só que aqui no lado eu fiz as duas figuras, ó. A figura da ovelha que vai para o vale da morte sem Deus, então ela está à mercê lá do lobo, e a figura do lobo, da ovelha que ela está passando pelo vale da morte, mas ela está sob a proteção de Deus. Olha só, nesse momento que a gente tem medo, que a gente não sabe o que fazer, que nós vamos enfrentar, por exemplo, como a morte, como doenças, coisas que são muito mais fortes do que nós. O Senhor vai nos pegar no braço, vai nos proteger e vai nos levar em proteção. E no final ele fala sobre ungir, né? O nome ungido, Davi foi ungido rei. Davi, antes de ser ungido rei, ele foi ungido quando ele foi escolhido por Deus. Davi também teve sobre a espada dele a vida de Saul. Saul estava correndo, estava tentando matar Davi e ele ficou sob a espada de Davi. Ele poderia ser morto, só que Davi falou: não encostarei no ungido do Senhor. Então, o ungido é o escolhido. E aí, antigamente, como que eles faziam? O escolhido, eles derramavam óleo santo, um óleo que era considerado santo, na cabeça dele, que era uma forma de mostrar que ele tinha sido escolhido. Era uma forma até de você agraciar a pessoa. Muitos nessa cultura oriental ungiam a cabeça daquelas pessoas que estavam sob a visita dele. E era uma coisa muito forte, era você proteger o seu visitante. Então nós seremos visitantes com Jesus lá na casa de Deus. Por isso que ele fala, ó, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborde, e esse cálice que você está falando aqui, ele está falando um cálice espiritual, ele está falando você ter uma vida abundante espiritualmente, ele está falando você ter uma vida abundante aqui na terra. E também ele fala assim: bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias, e habitarei a casa do Senhor para sempre. Nós habitamos a casa do nosso Senhor como escolhidos de Jesus Cristo. Nós habitamos porque nós decidimos por Cristo, e como Cristo é que a gente recebe essa habitação. Nós somos convidados, e é Jesus que nos unge a cabeça e ele que nos protege. Essa questão de proteção do convidado, daquele que está sob a minha proteção, é tão grande que você vai em várias passagens da Bíblia, inclusive o Ló, né, você vê que ele protegeu os dois anjos que estavam lá, e com a própria vida dele, falou, oh, você pode fazer o que quiser, quando estava Sodoma e Gomorra, que o pessoal queria pegar ele, falou, faça o que quiser comigo, com as minhas filhas, mas não encoste neles, porque eles são meus convidados. E isso mostra como a proteção daquele que recebe nós em sua casa. E Jesus Cristo hoje nos recebe em sua casa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aula, então. Tchau, tchau.